ela só tinha um sonho e $35 no bolso. Com apenas 19 anos, chegou pela primeira vez em Nova York, pegou um táxi e pediu para que ele a deixasse no centro de tudo. O taxista foi parar na Times Square. Será que ele imaginou que aquela garota seria um dia a rainha do pop? Essa história parece ficção, algo criado assim pra um conto de super-heróis, sabe, de cinema. Mas isso, na verdade, foi o início da trajetória de Madonna. Com o show dela no Brasil, no próximo sábado, dia 4 de maio, achamos mais do que justo esse episódio ser sobre a rainha do pop. Eu me chamo Matheus Carvalho. Eu me chamo Henry Kress. E sejam bem-vindos ao QC Pop. E aí, gente, bem-vindos à nossa Semana da Madonna, praticamente, aqui no QC Pop. Semana da Madonna, Madonna Week. Madonna vem fazer um show aqui na praia de Copacabana, um show gratuito, um show histórico que vai encerrar aí a Celebration Tour, que celebra os 40 anos da carreira dela, então é o icônico do icônico, sabe? E o episódio dessa semana vai ser sobre a carreira da rainha do pop, mas como eu acabei de falar, 40 anos de carreira, a gente vai dividir esse episódio em dois. Então o que você tá ouvindo agora é a parte 1 do episódio, e semana que vem, na quarta, a gente vai lançar a parte 2 desse episódio completão sobre Madonna, a única rainha do pop. Exatamente, gente. Essa semana a gente tem essa grande apresentação histórica da Madonna aqui no Brasil. Teremos grandes encontros, né? Matheus voltando pro Rio de Janeiro, Matheus gravando juntos e pessoalmente, né? Porque pra quem não sabe, eu sou do Ceará, o Henry é do Rio. E, gente, eu tô muito feliz, a gente tá muito feliz de fazer esse episódio, de contar, de tentar mostrar pras pessoas que ainda não conhecem tanto da história da rainha o porquê que ela é a rainha, sabe? Eu acho que essa é a principal intenção desse episódio aí. E vamos começar, né? Madonna... Só um asterisco. Tá. Que eu não sei completamente de toda a história da Madonna, tá? O Matheus é, tipo assim, um grandíssimo fã da Madonna. Óbvio que eu sou muito admirador dela. Sei de bastante coisa. Amigo, você sabe bastante coisa. Não, claro, porque eu acompanho cultura pop e tal. Mas Matheus, assim, a Madonna é o ícone maior dele. Então talvez vocês me vejam aqui no episódio também falando: nossa, isso aconteceu mesmo? Mas isso como é que foi, amigo? Entendeu? Porque também é uma aula aqui, tá, senhoras? Senhoras, aqui é um curso de Madonna. Então sentem-se, pega um chazinho, pega um café, relaxa e vamos ouvir sobre a história da rainha do pop. Vamos lá. Madonna Louise Ciccone nasceu em Bay City, no Michigan, lá nos Estados Unidos, no dia 16 de agosto de 1958. Filha de família de origem italiana, Madonna ficou órfã de sua mãe aos 5 anos de idade. Leonina, né, amores? 16 de agosto. Bem, décadas depois, ao ser questionada por uma repórter sobre o que faltava na sua vida, né, quando ela já era famosa, já tinha visivelmente conquistado tudo, a Madonna responde que faltava uma mãe e que ela largaria tudo que conquistou pra ter a mãe dela de volta. Tanto que no álbum American Life, de 2003, temos a música Mother and Father, que ela compôs para a mãe, né? Nossa, essa música é muito emocionante. Juro que, ouvindo ela cantar ao vivo, você se emociona. Essa música, inclusive, vai estar presente na setlist da Celebration Tour. Ou seja, a gente que é do Brasil vai ouvir ela cantando essa música ao vivo. É o momento do show que aparece fotos da mãe dela no palco e tal. É bem emocionante. Nossa, lindo. E quando você ver, você vai lembrar aqui dessa parte do podcast. Exato. É difícil de imaginar, mas a Madonna, ela veio de uma família conservadora. Tanto que ela fugiu aos 19 anos pra se mudar pra Nova York, como a gente falou lá no início do episódio, né? E pasmem, a Madonna não foi pra Nova York em busca de ser cantora, né? Como a gente enxerga lá hoje, vocês sabiam? Ela foi, na verdade, pra estudar dança. E com o tempo foi percebendo que ser bem-sucedida na dança ia ser mais difícil. Bem, gente, a história da Madonna, verdadeiramente falando, eu acho que só ela poderia contar pra gente. Tanto que ela tava, antes de começar a Celebration Tour, trabalhando na produção do seu filme autobiográfico, né? Ela tava ali escrevendo o roteiro e tal. Mas existem coisas que ela já contou pra gente, que biógrafos também contaram, né? Que esse lance que eu falei no início do podcast, que a gente falou sobre ela ter chegado em Nova York com $35 no bolso, isso aí a Madonna mesmo já confirmou. Ela realmente chegou em Nova York com a cara e a coragem. E alguns biógrafos relatam que ela já chegou até dormir na rua, trabalhou como garçonete, como modelo. No discurso de aceitação do prêmio Mulher do Ano, na premiação Billboard Woman in Music, lá em 2016,
Ela contou que nessa época chegou a ser estuprada no terraço de um prédio com um abusador apontando uma faca contra seu pescoço. Na época, esse assunto virou de grande polêmica a nível mundial, porque ela nunca tinha falado abertamente sobre isso. Meu Deus. E meio que chocou muita gente. É bem pesado. E foi num desses trabalhos ali de início de carreira, como modelo, que a Madonna pousou nua para alguns alunos do curso de fotografia de uma universidade. Bem, ela estava precisando da grana e aceitou a diária como modelo, e mal sabia ela que anos depois, quando ela já tivesse famosa, aquelas fotos ressurgiriam para atormentá-la. E, cara, essas fotos rodam na internet até hoje. Se você não incentivando ninguém a pesquisar, mas, tipo, se você for no Google e pesquisar, vai aparecer, sabe? É algo que realmente tem escancarado ali. Amanhã a gente vai postar no nosso Instagram. Não, brincadeira. E, gente, outra polêmica envolvendo aí a história da Madonna é que ela tem um irmão que não gosta muito dela, sabe? Eles não se dão muito bem e ele já fez um livro, lançou um livro chamado A Vida como Irmã Madonna. E ele conta um pouco sobre essa história, esse início de carreira dela, que ele fala que acha que ela exagerou um pouco ao contar que ela sofreu muito, porque eles não eram tipo de família pobre nem nada. Mas sabe, a gente tá vendo aqui, eu tô falando sobre agora um ponto de vista de um irmão que nunca se deu bem, que não se dá bem com ela, que não gosta dela, então ele também pode estar inventando coisas pra afetar a imagem dela, né? Tanto que esse livro é bem polêmico, os fãs da Madonna meio que fogem dele. Tem duas verdades, né? A verdade de quem viveu e a verdade de quem viveu do outro lado. Sempre existem coisas do livro ali. Esse debate de opiniões em qualquer Exato. artista. Que existem coisas do livro ali que eu já li mais ou menos a metade do livro há muito tempo atrás. Nem lembro porque eu não terminei de ler, mas até onde eu li, tem coisas do livro que se encaixam muito bem na realidade da Madonna. Que, tipo assim, ele conviveu muito bem com ela até mais ou menos a Girly Tour de 92, que a gente vai comentar ainda sobre aqui. E algumas coisas a gente vê que é verdade, mas tem coisas ali que a gente vê que ele que tá exagerando um pouco, sabe? Sabe que eu já ouvi de teoria que, na verdade, que a Madonna camufla, assim, ou mente, ou exagera pra menos, é a idade dela. Sério? Já vi gente falando que, na verdade, ela não nasceu em 58, que ela é mais velha do que é, realmente, porque atualmente ela tá com 65 anos, né? Tem gente que fala que não, ela já deve estar com uns 70 e tal. Só que eu não vejo como isso é possível, porque, quer dizer, tivemos Glória Maria aí, né? Que sempre camuflou e tal a sua idade, mas não sei, pra mim ela fala desde sempre que deve ter nascido em 58, né? Cara, bizarro! Eu não sabia disso. Imagina. Tipo assim, aí eu vejo muita gente falando sobre a idade dela, mas chocado, mas... Sim. Cara, se tratando de Madonna e do poder que ela tem, eu não duvido de nada, de verdade. É. Ó, ali no início dos anos 80, gente, a Madonna chegou a namorar com o Dan Gilroy, mais ou menos, acho que é assim que fala. Ele era dono e vocalista de uma banda chamada Breakfast Club. Foi com ele que a Madonna aprendeu a tocar bateria e guitarra. Tempos depois, a Madonna saiu dessa banda pra formar a sua própria banda, mas foi apenas em carreira solo que ela conseguiu brilhar de verdade. Ainda no início dos anos 80, a Madonna gravou uma demo do seu primeiro single. A música Everybody. Ela mesmo conta que ia de boate em boate pedindo que os DJs tocassem a demo da música na balada. Pra quem não sabe, demo é como se fosse uma primeira versão da música ali, né? Um rascunho. Eu acho essa parte da história dela muito interessante, porque ela realmente lutou, sabe? Ela nunca pensou na vida em ser cantora, e ela viu ali a oportunidade, agarrou e foi atrás, sabe? Acreditou, foi de porta em porta. E também tem gente que fala que ela namorou com um DJ de uma boate, que ajudou ela nesse tempo também e tal. Enfim, ela é icônica. Em 82, gente, ela assinou com a Sire Records. E em seguida, ela lançou seu primeiro álbum, que de cara foi bem ali pra um iniciante, né? E o nome desse primeiro álbum é só Madonna, né? Isso. Madonna Isso aí. mesmo. Boa. O que, tipo assim, é o nome de batismo dela e já é um puta nome, assim, né? Um nome forte. É um nome muito presença, né? Tipo assim, Madonna, não precisa de sobrenome. E também eu acho que foi uma tática dela também, porque como as pessoas não conheciam nada sobre ela, não sabiam quem era, então, tipo assim, vai Madonna, vai só o meu rosto ali, porque a capa é só o rosto dela, literalmente. Do álbum, né? A capa do álbum é só o rosto dela, então vai ali pras pessoas me Madonna é conhecerem. escrito 2 vezes. E pra quem não sabe, não sei se alguém não sabe, mas Madonna vem do italiano, que significa Nossa Senhora, né? Ou a Virgem Maria ali. Então, já no nome dela já tem essa religiosidade que foi tão presente também na carreira dela. Muito presente, vocês vão ver no decorrer desse episódio aqui.
E vamos lá, o sucesso da Madonna veio mesmo com o single e álbum Like a Virgin do ano seguinte, de 1984. E como a gente já falou num dos outros episódios, que foi sobre o primeiro hit, o grande hit de cada artista, né? A Madonna estourou mesmo assim pro mundo com a apresentação de Like a Virgin no VMA, no Video Music Awards de 1984, que ela fez uma das performances, se não a performance mais icônica da premiação até hoje, que ela entrou com vestido de noiva e com um cinturão escrito Boy Toy. Então ela brincou ali com a sexualidade, com a virgindade, com a feminilidade, e também, claro, com o machismo ali, né, com o sexismo. E ela, tipo assim, escancarou as portas sei lá, do pioneirismo feminino na música e até em outros ramos, outros setores da sociedade, sabe? Aquilo na época foi muito, 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 muito chocante. E tanto que, como o Matheus falou naquele outro episódio, depois da apresentação, o empresário dela chegou nela e falou assim: olha, sua carreira acabou. De tão escândalo, assim, que tinha sido, né, a apresentação. Exato. Foi nessa época, gente, que a Madonna conseguiu, né, como a gente falou, seu primeiro hit. E foi com esse álbum que ela fez a sua primeira turnê, que de cara foi imenso sucesso. A Virgin Tour foi um imenso sucesso. Eu amo assistir a gravação que tem no YouTube. Mas, gente, assim, a carreira da Madonna foi pra outro patamar, que ela saiu ali daquele patamar de iniciante, de One Hit Wonder, só em 1986, sabia? Porque foi quando ela lançou o álbum True Blue, que até hoje é o álbum mais vendido da carreira dela, um dos álbuns mais vendidos da história da música. Que tem aí hits como La Isla Bonita, que era pra ser do Michael Jackson, acabou nas mãos da Madonna. E Papa Don't Preach, que causou uma polêmica na época por falar sobre gravidez na adolescência, né? A música literalmente fala sobre isso. Papai, não me dê sermão porque eu vou manter o meu bebê. Imagina aquilo ali em 86, cara. A galera começou a achar, tipo, Madonna tá incentivando a gravidez na adolescência. Mas pelo contrário, ela tava ali fazendo uma crítica social. Exato. E foi a partir dessa época que a Madonna foi se tornando, acho que uma divindade na cultura pop. A Madonna conseguiu se consolidar como um dos maiores fenômenos da música, e logo seu título de rainha do pop começou a ser dado ali no final dos anos 80. Esse álbum, né, o True Blue, veio em 1986, e com o álbum Like a Prayer, a Madonna, que sempre gostou de provocar com a sua sexualidade, chocou o mundo quando apareceu no videoclipe de Like a Prayer beijando uma divindade negra, que seria a representação de Jesus Cristo, dentro de uma capela e dançando ao redor de cruzes em chamas. Parece que está falando de um ritual satânico, mas é só um clipe da Madonna. Essa foi a primeira de 3 vezes que ela foi excomungada da Igreja Católica. Oh, como ela é santa, gente. Ela só foi excomungada 3 vezes pela igreja. Ah, tá tranquilo. O álbum Like a Prayer de 1989. E, gente, ó, nesse álbum, a Madonna, que já vinha há anos declarando seu apoio à comunidade LGBT, levantou a bandeira dos cuidados contra a AIDS, que é uma doença que até hoje muitos associam à comunidade LGBT, né? Que, inclusive, teve até personalidade aqui no Brasil recentemente sendo processada por ter associado a doença aos gays e tal. Então, Madonna naquela época já falava sobre o assunto. Muito pioneira até nisso, né? Esse álbum também tem um hino, até hoje, Express Yourself, que é também muito relacionado a minorias sociais, como LGBTs, e também pessoas negras e por aí vai. E existem muitos tabus sobre o assunto, né? Sobre o HIV, como o Matheus falou, até hoje. Então imagina naquela época. Não sei se vocês já viram a série Pose, mas retrata bem assim o que era, como realmente era pesado, tinha uma ignorância gigantesca sobre o assunto, as pessoas tinham medo de chegar perto de uma pessoa infectada, ou até de uma pessoa homossexual, sabe? Era um preconceito gigantesco. E aí, como se combate o tabu, como se combate a ignorância? Com informação, né? Então a Madonna colocou no encarte do Like a Prayer um informativo explicando as maneiras que o ser humano podia se infectar com HIV, né? Então realmente dando as informações ali no encarte do álbum dela, o
quão genial e o quão poderoso é ela usar esse veículo de comunicação, porque querendo ou não é um veículo de comunicação, é uma coisa ali que vai chegar em dezenas de lares, em milhares de lares, vai vender milhares de cópias. Então, Madonna aí, desde sempre, já provando ser uma ally. E, cara, é muito corajoso da parte dela. Foi muito corajoso porque, amigo, ninguém queria ter a imagem associada a isso. Tipo assim, Verdade. a Madonna. A galera naquela época via assim, Madonna apoiando e falando sobre gays, sobre gays, sobre AIDS, apoiando, botando um Jesus Cristo negro dentro do videoclipe. Cara, ela tinha tudo pra ser muito boicotada, sabe? Ela não teve medo. Ela, tipo assim, é a minha arte, eu vou defender, eu vou apoiar. Tanto que nessa época ela fazia vários discursos em ONGs sobre a AIDS e tal. Então, tipo, cara, realmente, quando a gente vê hoje em dia pessoas falando sobre artistas que apoiam a comunidade LGBT, a que mais apoiou desde sempre, não apenas pelo fato dos LGBT serem grande parte do seu público, mas porque ela sentiu uma forma de gratidão e queria retribuir isso em forma de apoio. Então, tipo, a Madonna, ela realmente foi a pioneira nesse quesito de apoiar declaradamente, de levantar a bandeira, de dizer, olha, contem comigo, eu tô aqui. Então, não só as mulheres, mas a comunidade LGBT deve muito à Madonna nesse quesito. Falou tudo. Bem, a Madonna, além de tudo isso, ela também revolucionou a forma de como se fazer turnês. Com a Blonde Ambition Tour de 1990, a Madonna fez uma turnê histórica, com trocas de cenário, palco muito tecnológico, com elevadores, o que hoje pode até ser comum, mas para aquela época é muito pioneiro. Muito. Vários dançarinos e um toque de teatralidade, fazendo assim um show que nunca tinha antes sido visto na cultura pop. Gente, é que nem eu falei num dos meus vídeos recentemente. Se eu tivesse a máquina no tempo pra voltar pra algum lugar, eu acho que eu voltaria pro início dos anos 90 só pra assistir essa turnê, porque é muito foda, cara, muito foda. Foi nesses shows da turnê que no palco ela performava a música Like a Virgin em cima de uma cama vermelha, com aquele corset icônico da Jean Paul Gaultier, com que tem a parte dos seios assim pontudos. Aham. E ela se Uma das roupas mais icônicas dela da carreira, que inclusive né? tá Se não a na mais. Celebration. O corset, ela tem uma Sim. dançarina que usa na parte, tem a cama também. Então a gente aqui do Brasil vai ter o privilégio de ver isso de novo. Será que é o mesmo? Cara, eu não acho que seja o mesmo. Ou é eu acho, uma réplica? mas na época que ela tava ensaiando a turnê, ela postou foto com o original. Você acredita? Mentira, Tava, tipo assim, que todo tudo. surradinho, sabe? De negócio de 30 anos, né? Aham. Todo surrado Claro. e tal. Tem que ir pro museu depois. Nossa, total. Aí, gente, nessa parte que ela performava Like a Virgin, ela simulava. Ela simulava masturbação, sabe? E olha, presta atenção como que era a cronologia desse momento. Ela tava com 2 dançarinos no palco, simulando masturbação em cima de uma cama. Aí, do nada, abria a cortina atrás e ela começava a fingir que tava sendo exorcizada e começava a cantar Like a Prayer. Cara, a Igreja Católica foi aí. Que a letra também de Like a Prayer é uma coisa muito duplo sentido ali, entre ajoelhar e rezar e ajoelhar e Aham. rezar. E, cara, foi nesse show aí, foi durante esse show aí que ela, né, marcou a sua segunda excomungação pela Igreja Católica. Check. Ai, gente. Ela desafiava, ela enfrentava e era isso mesmo. E sinceramente, assim, eu não vejo como. Tá, naquele tempo pode até ser visto como um ato de enfrentamento, não sei o que, ou ignorância, ai, que essa mulher faz isso? Mas sabe, é quebra de tabu. E querendo ou não, era masturbação feminina, né? Uma coisa que até hoje, por algumas pessoas, é visto como, nossa, não deve ser feito e tal. Mas é normal, sabe? Então ela tava ali pegando um ato que deveria ser normal no dia a dia e gerando assunto sobre isso. E talvez, por exemplo, se ela não tivesse feito metade das coisas que ela fazia e que era chocante na época, hoje em dia a sociedade seria bem diferente do que a gente conhece, sabia? Exatamente. Principalmente no meio das divas pop. Sim. Elas não iam ser tão livremente sexys do jeito que são hoje se não fosse por Madonna. Uhum. E isso afeta não só as divas pop ou a cultura pop, mas, sabe, meio que tudo. Porque são Verdade. exemplos, são pessoas que são vistas, então são pessoas que a sociedade leva como modelo, leva como exemplo. Então acaba. É um efeito em cadeia também, né? Sim, amigo, verdade.
Gente, a Madonna, no final da Blonde Ambition, chegou a lançar um filme documentário sobre os bastidores da turnê. O Na Cama com Madonna. Vocês já assistiram? É bem interessante de assistir, porque no documentário a gente vê a Madonna falando abertamente sobre o mundo LGBT. A gente vê cenas ali deles em paradas LGBTs e tal. E porque grande parte dos dançarinos eram gays. É igual aquele meme. A gente, daquelas cantoras de funk. Os nossos fãs são gays. O meu empresário é gay. A gente acaba sendo um pouco gay também. Então, e também ela falava no documentário sobre sexualidade feminina. Tem uma cena que virou, assim, polêmica na época, que muita gente foi pro cinema só pra ver essa cena. Que foi a parte do documentário que eles estão brincando ali de Verdade ou Desafio. Tanto que o nome do documentário original é Truth or Dare, né? Que é verdade ou desafio, tipo isso. Mas aqui pro Brasil veio como Na Cama com Madonna. E nessa brincadeira, ela é desafiada a mostrar pra uma garrafa como que ela fazia um sexo oral. Então ela simulou ali um sexo oral em uma garrafa. E, nossa, imagina isso aí, em 1991... Imagina a família indo isso. assistir Madonna no cinema. Ô, filho, vamos aqui assistir o documentário da Madonna? Gente, se isso já é um choque, imagina o que aconteceu em 92, no ano seguinte. Aí sim foi um choque mesmo, quando Madonna fez um álbum abordando a liberdade de sexo, o Erótica, que teve um single de mesmo nome, que teve um videoclipe super sexy, que inclusive foi proibido de ser transmitido lá na televisão nos Estados Unidos. A Madonna foi lá e lançou o clipe em VHS. Já que não é na TV, vou botar em VHS, tá, meus E vou vender amores? horrores. E após a venda... E vou vender horrores, porque após a venda ela teve um recorde de vendas ali na época. E, gente, e pra aprimorar a situação, ela também lançou junto um livro de fotos eróticas, mostrando pra nós todas as suas fantasias sexuais, o livro chamado Sex. Foi um sucesso de vendas e é hoje em dia é um artigo, assim, de colecionador. Eu tava olhando recentemente, esse livro... não sei se eu cheguei a comentar com você, amigo, que tava, tipo, 16 mil reais. Acho que falou. 16 mil Não, reais. esse livro, quem tem um exemplar dele em casa é uma pessoa, não vou falar de sorte, mas é uma pessoa de bom gosto. Porque teve até uma reportagem, né? Por exemplo, uma reportagem da TV Globo ou de alguma televisão brasileira que tava lá em Nova York, em alguma cidade dos Estados Unidos, cobrindo o lançamento do livro. Era uma doideira. As pessoas nas livrarias, tipo assim, abrindo o livro de fotos sensuais, de fantasias sexuais da Madonna. Foi realmente isso em 1992, sabe? Isso tem mais de 30 anos. Se hoje em dia, sei lá, Beyoncé lança um livro de fotos sensuais, já ia ser, nossa, um escândalo, né? Imagina 30 anos atrás. Cara, Imagina eu acho que isso. você fez uma comparação maravilhosa. Eu acho que o nível de impacto que hoje a gente poderia sentir seria se Beyoncé fizesse a mesma coisa. Então a gente pode fazer essa comparação, sim. Porque foi exatamente isso. Porque mesmo que ela já viesse chocando o mundo por diversas coisas, isso aí foi tipo o ápice, sabe? Foi assim, o auge do choque pra humanidade relacionado à Madonna. E apesar dela ter vendido pra caralho, ela vendeu muito. Ela teve uma turnê na época chamada The Girly Show, que trouxe ela pro Brasil pela primeira vez. Foi um período assim, apesar de todo o sucesso em relação a dinheiro, foi um período muito turbulento pra ela, pois os conservadores, né, armaram um tremendo boicote à Madonna. Ela era sempre abordada por repórteres com perguntas machistas, pessoas riam de suas fantasias e tratavam ela como uma vergonha pro país. Ela vendia, mas a imagem dela acabou indo pra um limbo, Muito. assim, né? Tipo, de só definirem ela por conta disso e começarem a ridicularizarem ela por conta de fantasias, fotos sensuais, que é algo que toda pessoa tem, mas não revela, né? Ela teve a coragem ali, talvez se fosse um homem, teria sido vangloriado, aquela coisa que a gente sabe. E a Madonna, acima de tudo, ela sempre teve a sua inteligência como a maior arma para superar tudo. Então ela chegou e fez uma limpeza de imagem muito grande, ela repaginou seu visual e repaginou seu estilo musical e se adaptou a um mercado que na época do meio ali dos anos 90 estava repleto de divas românticas como Mariah Carey, Whitney Houston e Celine Dion. Então ela lançou o Bedtime Story em 94, que limpou essa sua imagem, e em 96 a Madonna conseguiu seu maior sucesso no cinema. Ó, gente,
O Bedtime Stories é um álbum que eu sinto como fã, que é um álbum bem esquecido da Madonna. Ele não foi um grande sucesso. Tudo que a Madonna lançasse naquela época, e lança até hoje, vende muito, porque ela tem uns fãs ali que vão comprar sempre. Mas o Bedtime Stories não foi aquele marco assim de, nossa, Madonna tá no auge novamente, Madonna tá na boca do povo novamente. Não foi. Apesar de ter trazido aí músicas incríveis como Take a Bow, que eu amo. Pra mim, Take a Bow foi a entrada dela pro Evita, que a gente vai falar mais a seguir. E tem também Human Nature, que ela vai cantar na turnê também, que fala exatamente sobre. Todo mundo esperava um pedido de desculpas, amigo, da Madonna aos Estados Unidos por tudo que ela havia feito nos anos anteriores. E ela lançou uma Human Nature como single, que a música fala exatamente a frase Absolutely no regrets. Que ela não se arrependia de nada que tinha feito. Amor. Que a natureza é humana. Ela fala que, eu não sabia. Eu não posso falar sobre sexo. Então eu não sou sua vadia, então não venha querer me calar aqui, sabe? Ela fala exatamente essas coisas na música. Então, tipo assim, apesar do álbum ter a pegada leve, vem Human Nature ali e faz um boom. A Madonna não tá arrependida do que ela fez. E é isso, sabe? Então, Take a Bow marcou bastante a carreira dela, apesar de não ter vendido tanto, mas é um álbum ali que foi importante. Take a Bow não. Ou Bedtime Story, perdão. Story. Mas foi um álbum ali que foi tá. importante pro ressurgimento da Madonna no mainstream novamente naquela época. O Bedtime Story foi lançado em 1994, né? E em 1996, a Madonna conseguiu seu maior sucesso no cinema. Sim, gente, a gente não citou aqui até agora, mas chegou a hora da gente falar da carreira da atriz. Carreira da atriz não, né? Chegou a hora da gente falar da carreira de atriz da Madonna. Ela, ao longo da sua carreira aí, ela investiu em vários filmes, tanto como atriz, tanto também trabalhando nas trilhas sonoras. E ela teve uma carreira realmente paralela ali, né, no cinema e na música desde o início dos anos 80. No início dos anos 80, ela começou a lançar filmes, até mesmo assim antes dela ficar mundialmente conhecida, como Procura-se Susan Desesperadamente, lá de 85, né? Que foi. Gente, é um clássico da Sessão da Tarde. Não da nossa época, tipo, geração Z. Mas é um clássico Sessão da Tarde da galera ali dos anos 90, sabe? Minha mãe dizia que esse filme passava, tipo, horrores na Sessão da Tarde. Que é um filme que conta a história de uma mulher que é muito parecida com a Madonna. Que ela é confundida. Que a Madonna é confundida com essa mulher. E que se chama Susan. E que a Madonna começa a se passar por essa mulher, sabe? E o filme é bem. Aquele filme bobalhão de comédia. Ela é a principal, né? Mas ela era a principal. Na época, ela foi elogiada, porém muita gente dizia assim: ela não tá atuando. Ela tá sendo ela mesmo. E de fato, quem conhece a Madonna, com o decorrer dos anos, ela provou que isso era verdade. Ela não tava atuando naquele filme, ela tava sendo exatamente ela, com aquele humor meio ácido, assim. E uma coisa boa que esse filme trouxe pra gente foi a música Into the Groove. Get into the groove. Gente, essa música é um clássico. É um clássico que, inclusive, também vai estar na turnê. Que também está na turnê Celebration. Ela vai cantar no Rio agora sábado. Essa música virou, assim, um clássico da Madonna. Os fãs sempre pedem pra ela cantar em turnê. E eu acho que a música acabou fazendo mais sucesso ainda que o filme. E ela também lançou outros filmes, como ainda nos anos 80, como Quem é essa garota? Who's That Girl? Lá de 87. Só que, gente, a Madonna, apesar dela ter conseguido conquistar o respeito das pessoas no mundo da música, ela não tinha conseguido conquistar o respeito das pessoas no mundo do cinema. Que é um mundo, né, amigo? Você que entende muito mais do mundo do cinema, mais do que eu. Você sabe que é bem difícil a pessoa conseguir ser respeitada no meio, né? Com uma seriedade ali, né? Porque uma coisa é você... Quer dizer, não que isso seja o meu discurso, né? Mas o discurso ali dos críticos, não sei o que. Uma coisa é você atuar no filme e tal, ou num... Tem aquela coisa, né? De filmes levados a sérios, de Oscar, de drama, e filmes mais bobalhões e tudo e tal. Então, o pessoal realmente tem um preconceito ali. Tanto que poucas atrizes até hoje em dia são respeitadas tanto na música quanto no cinema, né? A gente tem um caso de Jennifer Lopez, né? Que começou a carreira como dançarina, aí foi ser atriz, aí depois foi na música. Sim. E no final das contas, ela não leva crédito suficiente em nenhum dos três. Exato. Nem por ser atriz, e nem por ser cantora, e nem por ser dançarina. Ela nunca... Exatamente isso aconteceu com Madonna. Ela nunca foi indicada ao Oscar, por exemplo, sendo que ela teve papéis muito bons, que já foram indicados a Globo de Ouro, por exemplo, por aí vai. Mas o Oscar nunca reconheceu ela. Tem realmente um preconceito aí.
Exatamente. Mas, gente, a Madonna, ela teve, assim, uma reviravolta muito grande nesse quesito de conseguir respeito no mundo do cinema. Lá na segunda parte dos anos 90, quando em 96, com o filme musical Evita, né, que conta a história aí de Eva Peron, ela interpretou Eva Peron e, gente, ela foi um sucesso. Até hoje eu não entendo por que esse filme não é tão comentado, porque na época, pelo que eu li, foi um imenso sucesso. Tanto que Madonna ganhou até um Globo de Ouro como melhor atriz. Pela sua Amigo, atuação. nessa época ela fez um intensivão, assim, de se aprofundar no estudo da atuação. Ela estudou lírico, canto lírico. Tanto que os fãs falam assim, existe o vocal da Madonna antes de Evita e existe o vocal da Madonna após Evita. Que, de fato, o álbum que ela lançou, que a gente vai falar em seguida aqui, o Ray of Light, que foi após o Evita, é o álbum que até hoje, se você for ouvir as performances dessa época e ouvir as gravações do álbum, o vocal dela tá assim, sabe, muito superior. Deslumbrante, muito superior. entendi. Então ela trabalhou a atuação e também a voz mesmo, né? Muito, muito. E Evita é inspirada na história da Eva Peron, né? Que é uma Isso. personalidade da Argentina. E aí que veio também o hino Don't Cry For Me Argentina, né? Eu amo essa música. Antes de eu saber que era de um filme, eu ficava, gente, por que a Madonna canta Argentina Não Chore Por Mim? Juro, eu ficava quebrando a cabeça. Cara, como assim? Só fui entender depois. Que também vamos ouvir ela cantando aqui no Rio de Janeiro. E Ela canta um pedacinho ali. no Brasil, gostei. E, amigo, eu sei que Vogue também é de um filme, não é? O clássico dela. Sim, Dixie... Não, na verdade, Vogue foi lançada como single lá no final dos anos 90 ali, quando ela ainda tava em turnê. Sabe quando Lady Gaga lançou The Cure no meio do Coachella? Pronto, foi Foi Vogue, tipo foi isso. exatamente assim. No meio de alguns Aí trabalhos. Isso. Então ela não conseguiu incluir Vogue no Like a Prayer, porque foi lançada após. Só que fez tanto sucesso que ela... quando ela tava trabalhando no filme Dixie Trixie, eu acho que é esse o nome. Aí Vogue acabou entrando ali pro álbum de trilhas sonoras do filme Dick Tracy. O álbum Unbreathless. De 1990. Então, o que chega a ser até estranho, né, amigo? Porque a gente acha assim que Aham. Vogue, como o maior hit da carreira dela, né? Todos sabem que Vogue é uma música mais conhecida da Madonna. Não ter sido parte de uma era. É bizarro. Mas ela... Eu também estranhei isso. Acabou entrando ali pra um álbum de um filme, né? Mas meio também pra... Ela botou pra não desperdiçar e não ficar fora de algum álbum dela, né? Meio que isso. Exato. Mas assim, ela mesmo não sendo parte do álbum, ela deu total aval e atenção pra música. E fez videoclipe. Tanto que os dançarinos que fazem parte do videoclipe são os dançarinos da Blonde Ambition, Da porque turnê. foi tudo na mesma época, sabe? E tanto que ela performa na Blonde Ambition a música Vogue. É uma das partes mais icônicas da turnê, é a performance de Vogue. Mas não fez parte de uma erazinha ali fechada, né? E Vogue, você falou, né? O maior hit da carreira da Madonna. Um dos maiores, se não o maior. Mas também mudou muito a sociedade, né? Acho que foi um divisor de águas ali pro reconhecimento. Até onde eu sei, pelo menos. Me corrija se eu estiver errado. Mas do reconhecimento da cultura ballroom, que tava não surgindo, mas tava ficando, acho que, mais popular naquela época, principalmente em Nova York, da onde a Madonna surgiu ali, né? Então ela pegou esses aspectos da sociedade que ela tava vendo, de pessoas marginalizadas, principalmente negras, trans, queers e por aí vai, e fez uma música inspirada no ato de Vogue, né? Que... Exato. Qual que é a descrição exata de Vogue? Deixa eu procurar significado. Vogue é exatamente o estilo da dança. Aham. Então, era uma dança muito de nicho ali da cultura LGBT de Nova York. Então, a Madonna, ela pegou ali, bebeu daquela fonte, trouxe pra gente, colocou um monte de representantes, um monte de LGBT no videoclipe. Vamos lá, vamos dançar Vogue aqui. E, cara, foi muito massa, porque deu realmente esse reconhecimento, sabe? Porque ela não meio que se apropriou da coisa. Ela mostrou pra gente que existia aquilo. Sim. Eu acho que vai mais pra isso. É um debate se aí, tornou- né? Muita gente fala que, É. Madonna
não era uma pessoa negra e se utilizou, se apropriou, mas ao mesmo tempo tem muita gente que defende que, assim, isso abriu portas pro movimento, né? Porque se fosse realmente uma pessoa negra, infelizmente, que tivesse feito uma música, assim, nesse estilo, como já existiam, não fazia tanto sucesso, né? E acho que também ela nunca deixou de dar esse reconhecimento, né? De quem são os personagens principais dessa luta, desse estilo, dessa dança. Eu procurei a descrição, ó. Dança moderna altamente estilizada que se caracteriza por posições típicas de modelos com movimentos corporais definidos por linhas e poses. Vogue. Gente, que incrível. Amo. Mas olha, isso foi tão debatido ao longo dos anos, o fato de Vogue ter vindo, né, da cultura LGBT, da cultura negra, e que Beyoncé meio que não fez justiça, mas tipo assim, mudou de forma correta o rumo da história. Porque no álbum Renaissance, ela lançou um remix, né, de Vogue, usando ali, obviamente, ainda vocais da Madonna. Só que tem uma parte da música Vogue original que a Madonna cita diversos nomes de personalidades da Old Hollywood. Ela começa... Patrick, Emerald, Patrick and the Mordio. Tipo, fala de Bette Davis, vários nomes de artistas e tal. Brancos. Então a Beyoncé mudou no remix de Vogue falando só de artistas negras, sabe? Mulheres negras, né? Eu acho. Mulheres negras, né? E ela não fez isso pra, tipo, insultar Madonna. Não. Ela fez pra aprimorar a arte da Madonna. Tanto que ela fala da Madonna também. Ela, Queen Madonna, ela fala na música da Madonna, sabe? Porque ela entende a importância que Madonna deu ao movimento. E serve de inspiração. Também. E a música também serviu de inspiração, só um bônus aqui, pra Yes And, lançada recentemente pela Ariana Grande, né? E voltando aqui pra época do Evita, que a gente tava falando, né, que o musical foi lançado em 1996, o último álbum da Madonna mesmo ali tinha sido lançado em 94, e em 1998 veio o último álbum da Madonna da década de 90, do século 20, que foi Ray of Light, considerado por muitos, pelos fãs, como o melhor álbum da carreira de Madonna, que trouxe pra gente uma Madonna mais madura, uma Madonna mais espiritualizada, ali, acima de tudo, uma mãe. Gente, ela tinha acabado de dar à luz a Lourdes Maria, sua primeira filha, sua primogênita, e ela tava muito espiritualizada, gente. A Madonna entrou naquela época no lance da cabala e, cara, ela tava, tipo, outra Madonna. Ela realmente... Existe a Madonna nos vocais, vamos falar aqui de vocais. Os vocais do Ray of Light, que nem eu falei anteriormente, são, tipo, os melhores vocais da carreira da Madonna. Amigo, tem um meme da Oprah, não sei se você já viu, acho que você já deve ter visto, que é a Oprah assim, dançando com a cabeça e indo pra um lado pro outro. Aquele meme foi criado quando a Madonna foi performar a música Ray of Light no programa dela. Que a Oprah tava, tipo assim, surtando e curtindo muito. E, cara, Madonna tava assim, no auge do auge nessa época, no quesito vocal, no quesito beleza. Ela tava muito linda. Uma pena que não tivemos turnê. Você acredita que esse álbum a gente não teve turnê? Por quê? Porque, pelo que eu entendi das coisas que eu vi com o tempo, foi porque na época ela realmente quis ali ficar sendo mãe. Ela tinha acabado de ter filho, né? Ela quis muito desacelerar. Mas tanto que existem fãs que montam até, tipo, como seria a turnê do álbum Ray of Light e tal. Porque existem performances dessa era, sabe? Esse álbum, gente, trouxe pra gente Ray of Light, que inclusive tá na turnê também. Trouxe pra gente Nothing Really Matters, que fala exatamente sobre esse processo aí de ser mãe, que tá na turnê também, é a música que ela abre o show da The Celebration Tour, que eu amo. E tem também um grande hit, Frozen, que viralizou na era TikTok, não foi, amigo? Teve alguns remixes aí. Sério? Eu não lembro. Sério? Como é que é? Dá uma palhinha pra gente. É muito massa, véi. Aí viralizou muito. Você deve ter ouvido em vários vídeos, eu deve ter sabe? ouvido, eu só não tô reconhecendo, mas deve ter ouvido. Prova quanto Madonna é atemporal, né, gente? E, cara, vamos parar um pouco aqui pra contextualizar. A gente falou, porque não teve turnê e tal. Mas, gente, ela lançou esse álbum em 1988. Ela lançou o primeiro álbum em 1983, ou seja, ela já tava aí no mercado, na indústria, ativa há 15 anos. Hoje a gente, sei lá, vê uma artista que tá há 15 anos de carreira, sei lá, Lady Gaga, Katy Perry.
que já são grandes divas, sabe? E realmente já estão há bastante tempo, a gente já conhece elas, tipo assim, nossa vida inteira, parece, sabe? E ali a gente tá, sei lá, na metade dos álbuns da Madonna agora, sabe? Quer dizer, são 40 anos de carreira, né? Então a gente tá no ano 15. Ela realmente já devia ali querer um break. Exato, não, e ela tava muito calejada, sabe? A Madonna ali, se você vê as entrevistas do final dos anos 90, ela ainda tava muito calejada com todo o hate que tinha sofrido na época do erótico e tal, então meio que ela tava muito ainda contida, eu acho. Que apesar dela não ter voltado atrás em nada que ela fez, mas ela ainda tava meio que com receio de muita coisa. Sim. E ela também começou ela fez, eu não lembro o nome do filme, mas ela fez outros filmes nessa época também. E cara, foi nessa época aí, entrando aí na casa dos 40 e tal, que ela começou a sofrer preconceito por conta da idade. Imagina aí, pessoa com 40 anos de idade começar a ser taxada de velha e de não sei o quê. Gente, com 40 anos naquela época, a Madonna começou a sofrer com esse tipo de comentário horrível, né? Se hoje ela tá sendo pioneira aí, tá com 60 anos no palco, fazendo história, com todo mundo debochando da cara dela e tudo. Imagina 20 anos atrás, quando ela tinha 40 anos e as pessoas já estavam fazendo isso, sabe? Hoje em dia a gente tem aí grandes personalidades da indústria, grandes nomes femininos, como Beyoncé, que já tá aí na casa dos 40, como a gente falou, Lady Gaga, Katy Perry, que estão chegando lá. E a gente não vê, sabe? Óbvio que sempre tem comentários escrotos e comentários, mas é numa escala bem menor do que Madonna sofreu naquela época. Então, quanto que essa mulher sofreu pra abrir as portas, realmente, da indústria musical? Terminamos, então, o século XX aí, o milênio. Terminamos um milênio com Madonna no auge. Um século, um milênio, uma década. E a pergunta que fica é, será que nesse novo milênio, nesse novo século, nessas próximas décadas de carreira da Madonna, ela conseguiu se manter tão relevante quanto nas primeiras? Será que ela enfrentou perrengues? Será que ela enfrentou preconceitos? Será que ela enfrentou boicotes? Será que ela passou por altos e baixos, assim como nas primeiras décadas? Isso você só vai saber se você ouvir o próximo episódio do Kiss Pop, que vai ser a continuação desse episódio sobre a icônica rainha do pop, né? Como a gente havia falado pra vocês, esse episódio vai ser dividido em 2 partes, que a próxima parte vai sair exatamente na próxima quarta-feira. A gente espera muito que vocês tenham gostado até aqui. Mas também, se não gostou, Kiss Pop!